Welcome to the journey. Salve, seres humanos, bem-vindos a mais um vídeo do Mago Roqueberto. Estava caminhando por entre vocês por esses dias. Aliás, todos os dias eu caminho entre os humanos e fico tentando compreender o que está acontecendo com a raça de vocês. Sabe, há muito tempo atrás, quando eu estive aqui, muito antes dos anos 2000, da última pandemia que vocês enfrentaram, eu vi que existia uma coisa diferente no espírito humano, uma rebeldia latente, uma vontade de fazer as coisas que se pode fazer, uma busca por tentar compreender as pessoas como as pessoas realmente são, de forma que todo mundo pudesse ser feliz e viver plenamente a sua vida. Passado algum tempo, agora, entrando no século XXI, rumo à era de Aquário, que deveria ser uma época de liberdade total, que deveria ser uma época onde as pessoas simplesmente ficam à vontade para fazer as coisas que elas gostam de fazer, onde as pessoas deveriam ser livres para tomar as suas próprias escolhas. Eu noto, quanto mais eu converso com vocês humanos, eu digo em geral, que parece que tudo hoje em dia precisa ser escrito uma lei. Por favor, eu não sou um rebelde qualquer. Eu não sou uma pessoa ou um espírito ancestral cósmico incorporado que quer transformar vocês numa grande bagunça. O ponto é que hoje em dia parece que quanto mais eu converso com as pessoas, mais elas falam sobre leis. Veja, gente, para quem é filho de Xangô, não precisa ser apaixonado pelas leis, tá? Para quem é filho de Ogum, não precisa ser um neurótico achando que a lei deve ser cumprida. Deixa eu contar um segredo para vocês. As leis, as únicas que existem, são as leis do universo. São as leis da natureza dos homens, da natureza das coisas, as leis da natureza. Todo o resto é um bloco de papel escrito que alguém cagou uma série de regras e você, muitas vezes iludido com a sensação de segurança e de ordem, assume que aquilo é alguma coisa que deve ser seguida e porque aquilo vai trazer uma condição de vida melhor. Seres humanos, por favor, vejam as guerras que vocês passaram, vejam as condições que vocês já enfrentaram. De onde veio a ideia de que se alguém escreve alguma besteira em algum papel, aquilo passa a ser uma lei? Por que vocês são assim? Quando que vocês viraram uma coisa desse tipo? De considerar que só porque um bando de burocratas ou por causa de algum idiota autoritário escreveu alguma coisa, aquilo passa a ser uma lei. Senhores, a lei é a lei da gravidade. A lei é a lei das estações da natureza. A lei é a lei da fila. Se tu chegar primeiro, tu é atendido primeiro. É gentileza quando você permite que uma idosa passe na sua frente na fila. Isso é grandeza espiritual. Mas vocês parecem que estão tão acostumados com leis, com pessoas cagando regras na sua vida, que você acha que se não está escrito, não precisa ser feito. Posso abandonar completamente a minha gentileza. Posso deixar de ser uma pessoa bacana com o próximo, menos cristão, se for o caso, menos iluminado, se for o caso, mas eu devo seguir ao pé da letra qualquer tipo de lei estúpida que alguém que não conhece a minha vida, que não faça a menor ideia de como é a vida dele, escreveu e determina como deve ser a minha conduta. Seres humanos, eu acho isso no mínimo curioso, sabe? Desde que as leis são escritas, antigamente você tinha menos leis e tinha mais pessoas reclamando das poucas leis que tinham. Não estou falando que tinham menos leis, mas as leis são criadas aos montes todos os dias, a nível municipal, estadual, federal. E agora está gente querendo fazer lei mundial. Tudo para explicar como você deve ver a sua vida. Seres humanos, se vocês têm uma porra de um cérebro, que hora que vocês resolveram desligar o cérebro e deixar que tudo fosse decidido por vocês? Por pessoas que estão dispostas a fazer isso. Por quê? Porque isso é uma forma de poder. Eu não estou falando de poder aquisitivo. Cagar regras não dá grana necessariamente. Embora dá alguma grana porque as pessoas aprenderam a monetizar isso. Mas por quê? Por que vocês não ficam mais putos com algumas coisas? Eu não sou um amotinador, eu sou um mago. Mas de fato, o meu trabalho é ficar atrás da equipe soltando buff, tá ligado? Tipo assim, vai lá, guerreiro, faz alguma coisa, explode alguém. Vai lá, senhor paladino, protege os mais fracos. Senhor Priest, por favor, toma aqui um buff de energia espiritual e cura o seu grupo que tá todo doente da cabeça. Seres humanos, fazem regras agora que talvez estejam impedindo vocês até de se relacionar entre vocês. Rapaziada, se relacionar entre vocês parece que é uma coisa interessante, tá ligado? Parece que os últimos 10 mil anos que eu acompanhei a raça de vocês, todo mundo meio que se divertia com isso. Tá, ok. Algumas ocasiões talvez não fosse tão divertido. Mas em geral, parece uma coisa natural.
Parece uma lei da natureza. Seres humanos, hoje em dia, vocês não têm muitas vezes sofrem com liberdade de ir e vir. Vocês não podem caminhar, vocês têm que escolher para quem olhar, como que olha, como é que faz, como se veste. E o pior de tudo, seres humanos, vocês permitem que regras sejam colocadas sobre a sua produção, sobre aquilo que faz você, você. Veja, o que você cria, o que você produz, o que você faz é a sua marca no mundo. Por favor, não seja um idiota e faça uma marca escrota, por favor. Se você estiver fazendo alguma coisa honesta, alguma coisa de coração, por que você permite que as pessoas toquem nisso? Quando que a juventude perdeu o brilho nos olhos? Quando que a masculinidade perdeu a força? Quando que as mulheres perderam a feminilidade? E eu não estou falando que vocês não possam ser coisas diferentes. Às vezes tu é um homem que quer ser tipo uma mulher, assim. Não tem problema nenhum. Vai ser feliz. Ninguém precisa te dar o direito de ser feliz. Senhores, mulheres, se vocês quiserem fazer qualquer coisa, façam também. Tá tudo liberado. Desde que você não fira ou prejudique o seu amiguinho. É claro. Mas essa é a ideia da Era de Aquário. É você viver e deixar que as pessoas vivam, sem evidentemente prejudicar ao outro de uma forma sacana ou grotesca ou infeliz. E por favor, sem violência. Eu acho que é uma coisa importante que deve ser conversada com vocês, até porque alguns de vocês abusam um pouco da liberdade. Agora, se a desculpa de que abusar da liberdade permite a alguém criar regras que diga que você não pode ser livre, ora, temos um abusador aqui falando dos seus próprios direitos. Direitos que, pasmem, ele escreveu num papel. Seres humanos, eu tenho medo de ser uma blasfêmia, isso que eu vou dizer. Mas Deus escreveu algumas regras e a humanidade nunca seguiu as regras que estavam escritas pelo próprio Deus. Agora vocês veem um cara escrever algumas regras e passa a ser uma lei, passa a ser o norte absoluto de vocês. Seres humanos, enfim, é alguma coisa que me constrange. Eu queria falar a respeito disso, então eu falo, o canal é meu, sabe como é que é. Gente, leis são papéis rabiscados. A verdadeira lei divina, a verdadeira lei da natureza é a ética, é a decência. E vejam só, Mestre Jesus deixou isso bem explicadinho. Ame ao próximo como a ti mesmo. E de repente você segue a maior lei de todas, sem fazer mal para ninguém e sem ser um escravo de burocrata. Seres humanos, talvez isso seja um pouco rebelde, eu sei. Talvez isso soe um pouco rebelde hoje em dia. Mas não deveria ser assim. A verdade é que eu percebo uma sensação de dependência, sabe? E vejam, seres humanos, continuem seguindo as regras, porque afinal de contas a polícia aí pode pegar vocês, tá ligado? E eu não gostaria que vocês se lascassem por causa de um conselho meu. Tenham em mente as pessoas que estão escrevendo as regras. Tenham em mente que as regras não definem a sua vida. Tenham em mente que vocês não participam da criação das regras. Se você for ético, você não precisa sucumbir a regras estúpidas. E acreditem, eu já vi muitas pessoas, e vocês também podem ler em livros, criando regras terríveis para outros seres humanos. Enfim, é algo que eu tinha em mente. Sinceramente, nem fiz o roteiro para falar sobre isso. Mas é uma das reflexões que eu fico tendo ao longo do dia quando eu vejo as coisas. Vocês são todos registrados. Vocês todos têm RG. Gente, uma criança nasce com cadastro de pessoa física e registro geral. Que porra de distopia é essa? Uma criança já nasce fichada? E vocês acham que isso é a coisa mais natural do mundo? Precisamos ter registros. Pra quê? Porque sim. Como porque sim? Pra poder ir no hospital. Pra poder viajar. Não, velho. Vocês podem fazer isso não por hospital ser um direito, mas você poderia ir no hospital desde que você pague por isso, ou lute por isso, ou consiga convencer pessoas a te ajudar com isso. Você poderia viajar simplesmente porque você tem pernas. Compreendem, seres humanos? É uma coisa que eu acho que é relevante para vocês considerar esse tipo de coisa. Vocês já nascem com dívidas, porque escreveram que vocês nascem com dívidas. E vocês aceitam. E vocês se sentem bem e seguros. Quem conseguiu fazer um trabalho tão bom de convencer vocês de que é assim que tem que ser? Em que momento vocês pararam de questionar as coisas? Veja, eu não quero ser um chato aqui, igual a professora da quarta série. Você tem que ter senso crítico. Puta que pariu. É claro que você tem que ter senso crítico. Eu não preciso de uma professora me explicar o que é ter senso crítico e me direcionar para o senso crítico que eu deveria ter. Seres humanos, pensem nisso. Se eu não for preso depois desse vídeo, se eu tiver haters o suficiente, eu cresço. Se eu crescer, pode ser que eu seja preso e não vai ter mais vídeos.
compreendem. Independente de qualquer coisa, eventualmente eu volto aqui para falar com vocês sobre mais reflexões. Espero que traga alguma coisa, que eu traga alguma coisa mais leve e engraçada para a gente poder discutir. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado por todos vocês pela presença. Estão abençoados em nome do Mago Roqueberto. Durmam nos braços de Morfeus. Que ele vos traga bons sonhos e que vocês realizem todos eles. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Beijos mágicos.